Bem, o módulo Fundamentos de Marketing, dentro do conteúdo de assistente administrativo, seu curso profissionalizante. Nossa segunda aula, trataremos sobre o tópico campo de atuação do marketing. Né? Falar sobre as diversificações na filosofia do marketing, já abordada na aula anterior. Lembre-se que a filosofia do marketing ela se diferencia da filosofia de venda. No tocante que a filosofia do marketing seja um modo de pensar, a direção do marketing, bem dizer, são duas vias, não é tão somente quantitativa em termos de faturamento, arrecadação de receita, no tocante a forçar a venda e você multiplicar aí os quantitativos vendidos. Mas no sentido também de atender uma necessidade latente, uma necessidade específica de determinado grupo de clientes, ou cliente em si, e gerar sua satisfação. Né? Então, não só nesse tocante de filosofia, mas também da prática, da atuação propriamente dita em mercadologia. Né? Então, para falar sobre esse campo de atuação, vamos seguir. Lembrando também, recapitulando a aula anterior, que o marketing trata-se da comunicação. E, embora o enfoque seja muito pautado no que diz respeito à venda, força de venda, né, atuação da área comercial de uma empresa, o marketing é sem dúvida, né, e efetivamente a comunicação da empresa para com o seu público-alvo. Né, e para que tanto a ação comunicativa quanto a ação de força de venda por parte do comercial ela ocorra, ela aconteça, né, ela precisa se atentar para alguns aspectos, né, dentro dessa área de atuação que é muito ampla, é muito vasta, e algumas possibilidades aí de direcionamento. Bom, apontei aqui 4 possibilidades de direcionamento, né, de ações, um trabalho de mercadológico, um trabalho de marketing, no sentido cultural, político, relacional e social. Bem, falar aqui sobre, né, a amplitude, né, a área. Quando a gente fala de amplitude, a gente fala de abrangência. Né? Amplitude é sinônimo também de extensão. Né? De qual extremidade a qual extremidade o marketing, né, a mercadologia, ela se estende. Né? Qual a área que ela não ocupa, mas vamos dizer que ela abrange, né, que ela abraça, que ela envolve. Enfim, existe uma vastidão de fato, N possibilidades de você utilizar o marketing. Aqui eu coloquei algum, né, o aspecto do marketing cultural, ele é voltado para eventos. Como assim voltado para eventos? Né? No tocante a você promover o lazer e o esporte, não só evento cultural de cunho artístico, teatral, musical, como grandes eventos, eu poderia citar aqui alguns, né? E eventos que vão promover também, ações que vão promover a intelectualidade da pessoa quanto à procura e à busca de acesso e aquisição de cultura das mais diversas, né, áreas. E práticas intelectuais no tocante à aquisição de literatura, né, materiais, conteúdos de mídia, produção da indústria audiovisual. Então o marketing cultural ele vai tendenciar para esse nicho, para essa área em específico, no tocante a levar o consumidor, né, com a intenção, bem dizer, de levar o consumidor, levar o cliente a ter acesso a esse tipo de material, esse tipo de produto e definitivamente possam, né, entre aspas, se alimentar desse material, desse conteúdo. Isto é, consumi-lo, né, adquiri-lo. E, evidentemente, né, são produtos abstratos, ou seja, que não é tangível, é um objeto de consumo, é um objeto de troca no âmbito de marketing, né, que você não pode, talvez, ver, você não pode tocar, é intangível. E que são produtos ou serviços que você, como consumidor, pode adquirir.
E se porventura você não tem um fácil acesso, não tem acessibilidade nenhuma a esse tipo de conteúdo, aí que entra a comunicação, né? O sentido do marketing, a ação do marketing propriamente dita, para apresentar esse conteúdo a você. Bem, tal como o cultural, posso citar marketing político, amplitude política, a extensão, a abrangência no âmbito político. Ponto E ali, promover eleição, ou seja, promover por meio de votos, evidentemente, por meio da decisão do eleitor, a eleição de um candidato, seja ele a qual cargo for, no Senado, como deputado, vereador, cargos executivos, prefeito, governador, presidente da República. Então, eu quero apresentar aquela figura, aquela pessoa a uma parte da sociedade, ou a sociedade como um todo, a fim de que se torne conhecida. Mas eu preciso também preciso propagar, comunicar o plano, o programa de governo, as suas propostas, levar ao conhecimento. Se encaixa no marketing informativo, abordado na aula anterior, falamos sobre esses aspectos do marketing informativo, algumas modalidades dentro desse campo de atuação, no sentido de esclarecer e deixar a população a par daquilo que são as intenções de execução de proposta de um determinado candidato A, B ou C, né? E com isso, se o intento é promover a eleição, eleger determinado candidato por meio de comunicação de programa e planejamento de governo, evidentemente ele quer sedimentar, ou seja, ele quer como que consolidar, firmar, fixar o seu eleitorado por meio de fidelização. Então você entende que na realidade aqui existe uma relação entre prestador ou fornecedor, empresa, com o consumidor, com o cliente. Que você aqui ouviu, leu, visualiza a palavra fidelizar, o eleitorado. Então você pode encarar aqui, enxergar esse eleitorado como cliente. Você percebe que existe ali, notoriamente, uma relação entre cliente e ali a empresa, no caso um fornecedor, fazendo uma comparação, evidentemente, traçando um paralelo, ou um prestador de serviço. E se esse eleitor, ou seja, o cliente, o consumidor, que opta, que tem a sua preferência por determinado candidato, A, B ou C, ele vai requerer, ele vai exigir que as suas necessidades sejam atendidas. Aí o marketing, por um lado, de forma antecessora, que se antecede, ele se comunica da empresa, entre aspas, para com o seu consumidor, ou seja, do político para com o seu eleitorado, para com a sua clientela, fazendo uma comparação. Que, muito provavelmente, para não dizer certamente, ela vai cobrar, ela vai requerer tudo que foi aqui comunicado no programa de governo. E isso vai influenciar diretamente, isso vai impactar, digamos assim, diretamente numa possível reeleição futuramente. Então o marketing, ele acontece no sentido filosófico, ou seja, de pensamento, de planejamento e de prática. Ok, mas comparando uma empresa, se não for efetivo, se não surtir eficiência, o resultado que se espera posteriormente, a clientela ela vai mudar de ideia, ela vai mudar de posição, ela vai optar por outro fornecedor, por outro prestador, ou seja, ela vai optar por outro candidato. Então, para a imagem aqui do candidato, essa amplitude, essa ação do marketing se torna bem eficaz no sentido de obter um resultado que se espera. Uma outra área de abrangência que a gente pode mencionar no tocante à amplitude do marketing é o marketing relacional. Já falamos aqui comparando o eleitorado ao cliente, a clientela, ao consumidor. Enfim, é evidente que o termo relacional
ele remete, ele tem a ver com o relacionamento cliente-empresa. Então, ponto ele, estabelecer, ou seja, constituir, né, exercer relacionamento entre os envolvidos. Quem são esses envolvidos? As partes envolvidas, os stakeholders, já mencionados em módulos anteriores dentro do curso de assistente administrativo, que são partes interessadas. Né? Interessadas. Por que são as partes interessadas? Porque elas, cada uma dessas partes, tanto empresas e fornecedores e o consumidor, o cliente final, eles querem atender suas expectativas. Né? E para que, né, no sentido agora aqui dando uma ênfase ao cliente em específico, para que eu possa saber, ponto ele, né, para que eu possa saber uma necessidade do cliente, o que ele precisa em específico, eu tenho que ouvir. Então existem ações, existem departamentos de ouvidoria, serviços de atendimento ao cliente, que estabelece esse relacionamento aqui entre os envolvidos, entre as partes interessadas. Né? E a comunicação assertiva também. Seria a comunicação assertiva, melhor, o que é a comunicação assertiva? Como o próprio nome sugere, né? Assertividade, assertivo é algo que é certo, exato, que é correto, que é preciso. Então é uma comunicação sincera, transparente, verdadeira, né? Trazendo um pouco lá para o ambiente político, para a amplitude política. A transparência, ela vem à tona, ou seja, ela se torna aparente quando o candidato ele é eleito. E se porventura as ações, aquilo que foi planejado, não é concretizado, ou é concretizado, se torna claro ali a sua assertividade, comparando, né, equiparando a sua comunicação anterior com as suas ações agora, com as suas realizações no presente. E que vai ditar, vai reger o que? O futuro. Então, aqui dentro da relação, a importância da relação, o marketing relacional, de se ouvir, não tão somente de se atender esse cliente, num serviço de atendimento a esse consumidor, mas uma comunicação, né, uma gerência e uma efetividade nessa comunicação, no fluxo de informações entre cliente e empresa, né, do cliente para a empresa, no que se refere a passar, transmitir suas necessidades, e da empresa para com esse cliente, esse consumidor, né, no que se refere a atender ou não essa necessidade, deixar claro para ele, deixar transparente a ele, né, porque talvez não existe possibilidade de atendê-lo em uma determinada demanda que ele tenha, mas que deixe claro a ele, porque posteriormente, se você ocultar a informação, ou até mesmo enganar, enfim, a comunicação não for assertiva, gerará o que? Insatisfação nesse cliente. Certamente poderá, né, escolher, ter sua predileção aí por outra empresa, por outro produto, por outra marca, e você perde mercado, você perde aí parcela do teu mercado, que chamamos de market share, falaremos mais à frente sobre esse termo, sobre esse conceito, essa prática. E você deixa o que então? Se você perde market share, ou seja, você perde parte desse mercado, você deixa de faturar, você deixa de obter, adquirir receita para a tua empresa, comprometendo, né, a manutenção do teu negócio, comprometendo novos investimentos, enfim, comprometendo o teu desenvolvimento e o teu crescimento como empresa. No âmbito social, já falamos também sobre marketing social em outros aspectos em aula anterior. Eu pontuei promoções e ações humanitárias em prol da comunidade. Em prol da comunidade, como o nome já sugere, é a favor da comunidade. Então, nem sempre as ações humanitárias, né, sendo bem aqui transparente, claro, ela não tão somente é direcionada ao bem comum para a comunidade em si, para a sociedade, pois as empresas visam lucro, né? Evidentemente que as empresas visam lucro, mas uma ação filantrópica e humanitária,
no sentido de marketing social, na realidade, são aqueles trabalhos, aquelas ações que uma empresa, uma determinada empresa, seja ela qual for, pequena, média, grande, seja qual nicho, ou área, ou segmento for, exerce no sentido de favorecer, beneficiar uma comunidade. Evidentemente que a sociedade como um todo, ela vai perceber, ela vai enxergar por meio da mídia, por meio de informação, por meio da comunicação no marketing em si, as ações dessa determinada empresa, né, que favorecem o quê? Favorecem no tocante à atenção do cliente, que enxerga, que visualiza na mídia, que seja a ação, as ações sociais dessa empresa para com determinado público em específico, em prol dessa comunidade. Isso contribui, né, fazendo aqui uma relação com marketing relacional, digamos assim, contribui em sedimentar aquele cliente, né, em fixar aquele cliente contigo, de modo que ele possa adquirir teus produtos, teus serviços, pois ele gera confiança, ele gera credibilidade. Ele enxerga na tua empresa, ele enxerga naquela empresa, né, ações humanitárias e um trabalho, uma ação social efetiva que de fato favorece a determinado grupo de pessoas. Isso contribui para a imagem daquela marca, daquela empresa, daquele produto. Então falamos sobre amplitude do marketing, ou seja, o que ele abrange, o que ele envolve, é uma extensão muito grande. Nós citamos ali 4 possibilidades, mas na realidade existem mais. E seguindo esse raciocínio, essa linha de aprendizagem, no que o marketing se aplica. Então, aplicabilidade para o marketing. No que o marketing pode se aplicar. Então, nesse universo de amplitude do marketing, ou seja, no que ele pode estar direcionado, no que ele pode envolver, né, e ali agirmos de forma mercadológica para promover, para divulgar, para vender, para comunicar, para apresentar um produto, uma marca, divulgar informações. Dentro desse universo de amplitude, eu possuo objetos, ou seja, o que é o objeto? É algo que será o meu elemento de troca, de compra. Né? Você lembra aí dos pressupostos do marketing, que trata sobre desejo, demanda, enfim, troca. E o que na realidade eu vou trocar? Né? Se eu farei uma transação comercial, ou seja, realizarei uma troca, existe um objeto pelo qual eu vou pagar um determinado valor, pode ser em dinheiro, por exemplo. E a outra parte envolvida, interessada, em que se realiza essa transação, me cederá. Eu obterei, então vou adquirir aquele produto. Então esse é o objeto. Então nesse objeto eu posso aplicar um marketing, por exemplo. Coloquei ali bens, né? Bens de consumo, no caso tangíveis, são os produtos consumíveis. Então eu posso aplicar marketing no sentido de comunicar, divulgar, expor aquele produto a um determinado público, ou público em geral, bem como serviços, que são produtos, são objetos de troca não tangíveis. Aí você pode citar a prestação de serviço. Existe uma infinidade de modalidades de prestação de serviço, transporte, construção civil, né? Embora a construção civil configura-se prestação de serviço pelo ato de edificação e tal, mas no final das contas, o resultado, né, final, o produto final ali é a habitação, a moradia, enfim, é uma estrada, aonde um consumidor, um cliente, vai usufruir, vai utilizar. Eu aplico marketing em entretenimento, né? Voltando lá no entretenimento, ele se encaixa aqui na amplitude cultural, né? Onde eu promovo, né? Divulgo eventos no sentido de lazer e esporte,
entre outras modalidades de entretenimento. Lugares, no sentido de lugares eu posso colocar aqui, fazer um paralelo com amplitude, né? Poderia colocar até no cultural, né? Mas abrindo o leque aí para o turismo, como descrito ali. Então você aplicar, ou seja, realizar, trabalhar o marketing nesse sentido aqui de lugares, nesse âmbito, significa você explorar a historicidade de um determinado local, aproveitar todo o know-how histórico que aquele lugar tem para, então, promover e fazer com que ocorra ali o turismo. Né? Então, se eu promovo o turismo, se eu promovo ali a visitação, né? Aguçar o desejo das pessoas para que, então, gere uma demanda de turismo e pessoas de N lugares para aquele determinado lugar, vai gerar o quê? Vai movimentar a economia naquele local. E o turismo inclusive, em N cidades do nosso país, ele é bem efetivo, né? Muitas cidades exploram o turismo, ou seja, o marketing. Ele age nesse sentido de favorecer e fazer com que se mantenha, né, permanecer o turismo naquele local. Então, você explorar o cartão postal. Uma característica, né, uma peculiaridade daquele local específico que você possa transmitir, propagar ou publicitar de certa forma por N mídias, né, por uma diversidade de mídias, desde a internet, a televisão, rádio, revistas, e que você possa, de certa forma, colocar imagens e textos que vão trazer, que vão levar, melhor dizendo, a comunicação a determinado consumidor, a determinado cliente, que é a base de sustentação do negócio. Eu posso aplicar o marketing, né, ações mercadológicas. A propriedade. A propriedades aqui não está no sentido de propriedade física, né, como edifícios, enfim, imóveis, etc. Mas está no sentido de direitos intangíveis, como títulos e ações. As instituições financeiras atuam bem nesse sentido, né, na intenção de promover, né, estimular, digamos assim, a aquisição de investimentos, títulos, capitalizações, enfim, uma gama de oportunidades, de produtos, né, financeiros ou dessa natureza, você pode enquadrar nesse universo de propriedades. E o marketing, né, dentro dessa amplitude, né, que acabamos de citar agora, aqui na nossa primeira apresentação, você percebe que cada item, né, citado aqui e mostrado aqui, ele vai se encaixar, ele vai se inserir dentro de uma amplitude abordada. Outras amplitudes, outros produtos, conteúdos, enfim, outros objetos que eu posso aplicar no marketing. Então, o objeto que eu posso aplicar no marketing é o objeto de troca, ali, o produto, né, ou o serviço, em que eu trabalho o marketing, eu trabalho a comunicação, no sentido de divulgar, promover, expor ao consumidor, ao cliente final, de modo que ele possa sentir o desejo, né, posteriormente a demanda, e vir adquirir e obter esse produto com você. Empresas. Então, empresa remete a eu promover a imagem, a divulgar a imagem, a marca dessa empresa. Você pode englobar isso aqui, você pode inserir, né, no tocante aqui a provocação, melhor dizendo, a produção aqui da credibilidade e confiança. Você pode colocar também, né, existem outras possibilidades dentro de amplitudes, mas você pode colocar, por exemplo, lá no marketing social. Então perceba que no caráter aqui social, da amplitude social, uma aplicabilidade, ou seja, trabalho de comunicação e marketing, no âmbito social de uma empresa, faz com que gere uma positividade na imagem ou na marca de um produto em si. A aplicação em pessoas, você pode colocar
dentro da amplitude política, ou até mesmo cultural. Eu coloquei ali, no que se refere a pessoas, pontuei artistas e políticos. Mas além de artistas e políticos, eu pontuei ali também profissionais liberais, empresários. Então, aqui é o marketing, né, no primeiro ponto, no primeiro item, é o marketing aplicado, o trabalho da comunicação em empresas. Então, é um conjunto de pessoas, enfim, né, é amplo, é um sentido holístico, diferente aqui do pessoal. É individual realmente, não é holístico, é pontual, é individual. Então, seria a pessoa, é a pessoa em si. Trabalhar a comunicação naquela pessoa, na sua vestimenta, no modo como ela se comporta, no modo como ela se apresenta ali ao público. E esse público é o mercado, é quem consome o seu serviço, é quem gera a receita para aquele artista, é quem elege aquele político, é quem usufrui do serviço daquele profissional liberal, é quem compra o produto, seja ele tangível ou intangível, daquele empresário, pessoalmente falando, a pessoa em si, de forma individual. A aplicação, trabalho de comunicação em informações. Aí você pode aplicar, você pode remete a notícias, reportagens, por exemplo, né, no que se refere a levar uma informação, agora não de cunho comercial, então somente, ou na maioria dos casos, não é cunho comercial 100%, né, em hipótese nenhuma. Uma notícia, por exemplo, uma reportagem, provavelmente não tem o cunho comercial. Estou falando, né, você enxergando um universo aí de mídia de TV, evidentemente que o horário comercial de uma programação tem o âmbito de vender produtos e serviços, etc., fazer o marketing, aplicar o marketing a empresas, a serviços, às instituições, a políticos, enfim, uma gama aí de aplicação de marketing. Mas o programa, né, de jornalístico em si, ele não tem a intenção principal, não tem intenção nenhuma de vender nada. A preocupação dele, o sentido dele é informar essa pessoa. Mas repare que a aplicação, né, o trabalho de comunicação nessa notícia, nessa reportagem, vai implicar, no caso da televisão, né? Você tem aí mídia da web, internet, jornal, enfim, falando da televisão específica. Ela vai cativar aquele cliente, o telespectador é o cliente, né? Então, se ele interage com aquela mídia de TV, enfim, ele está sempre ligado naquele horário, naquele canal, para obter aqui notícias e reportagens, evidentemente que ele vai se fixar, vai se sedimentar ali com você. E esse marketing aqui na informação, na realidade, ele vai tendenciar a fixação, a sedimentação daquele telespectador, que é o cliente, para com a emissora. E orientação quanto ao modo de uso. Também não tem um sentido muito mercadológico no âmbito de força de venda, mas está preocupado mais com a segurança daquele cliente, daquele consumidor, com a saúde daquele usuário, daquele consumidor, de forma que ele possa, né, utilizar, usufruir determinado produto, principalmente, né, produtos aí que sejam danosos, que possam oferecer risco à segurança, à saúde pública, que ele seja usado de forma correta. Então, o marketing se aplica também nesse sentido, né, que não seja muito mercadológico no tocante à força de venda, mas puramente informativo a um determinado público ou público em geral. Ideias, se aplica a ideias. Campanhas comportamentais, por exemplo, né, a ideia, por que ideia? Uma campanha comportamental do Departamento de Trânsito, a exemplo, que você pode até encarar um pouco como informação, mas ele ultrapassa o sentido da informação. Na realidade, ele quer mudar o comportamento de uma pessoa. Então está lá, se dirigir, ou melhor, se beber, não dirija, né? Se você quer dirigir, significa que você não tem que beber. Então isso é marketing, uma frase, né, publicitária, uma frase que quer levar, quer catalisar, quer convencer você
de que o melhor comportamento que você deve ter é não beber se você quer dirigir. Se você quer sair, quer dirigir, quer ir com o seu carro, com o seu veículo, então, por favor, tenha consciência, não beba. Isso é marketing. É como se estivesse vendendo aquilo. Melhor, você está vendendo aquilo, mas a priori você não está tendo aí retorno financeiro nenhum. Você está promulgando aquilo, você está promovendo aquela ação, aquela mudança de comportamento, primeiramente para ele, para o próprio indivíduo. Você está trabalhando, está se desgastando, talvez, está planejando e executando aquelas ações que têm a finalidade de mudar a mentalidade, a postura, o comportamento do indivíduo, de uma pessoa, a âmbito pessoal. Isso vai acarretar resultados na própria vida dele, na preservação da sua integridade física, evitando acidentes, na preservação da sua própria vida, no caso de um acidente que poderia levar à morte. É algo de extrema importância, e você pode englobar isso também no cunho social, dentro da abrangência da amplitude social, porque são ações que é em prol da comunidade. A ação em prol da comunidade não são só ações tão somente filantrópicas, ou como você vê, trabalhos de organizações não governamentais, mas nesse sentido aqui, comportamental, de ideias, você percebe que isso gera benefícios para a população como um todo. E pontuei também, além ali da campanha comportamental, como o Departamento de Trânsito, citamos como exemplo, estilo de vida e saúde, tal como um Departamento de Trânsito promove, promulga, dissemina, divulga, tem um trabalho que não vai gerar, de se comunicar, que não, a priori não vai gerar o recurso financeiro realmente, ou definitivamente. A intenção é mudar a mente, mudar o comportamento, para que se tenha uma educação melhor no trânsito, para que se promova uma educação melhor no trânsito a favor de toda a sociedade. Uma mudança aqui também no estilo de vida, no tocante à alimentação, entre outras possibilidades, vai ter essa intenção. A priori, talvez não traga um recurso financeiro, ou nem trará esse recurso financeiro para uma instituição ou para uma empresa. Mas o objetivo central daquela informação, aquele marketing, daquela comunicação assertiva e efetiva que seja, é trazer a ideia de que o indivíduo ele tem que mudar de postura, mudar de estilo de vida, mudar de comportamento, em prol da saúde dele, em prol da sua integridade física, em prol da família, em prol da sociedade como um todo. É uma aplicação de marketing também, mesmo que não acarrete, não resulte em faturamento, em aquisição de receita, na força de venda propriamente dita. Pressupostos centrais no marketing. O que é pressuposto? Bom, como o nome já sugere, é aquilo que vem antes. O que vem antes aí nesse pressuposto? É uma pressuposição. É aquilo que eu estou tendo como ideia, pensando de forma antecipativa, de forma antecessória. Eu estou antecedendo a minha filosofia, o meu pensamento, colocando como base alguns critérios, ou alguns fatores, ou aspectos, elementos, enfim. É um conjunto de elementos, são elementos que vão nem nortear tão somente o marketing, mas serão como que bases para o marketing. Na primeira aula eu falei sobre os 4 P's, que de fato são bases, algo fundamental, é um fundamento para a ação do marketing em si. Mas esses elementos, os fatores que vou citar agora e elucidar de forma mais expressiva e também com detalhes, eles servem como base também para a ação mercadológica e também como definição, não vou nem dizer nortear a ação mercadológica, mas como a definição como um todo, de uma forma holística, do que é a mercadologia, do que é o marketing em si. Você acoplando aí tanto o sentido comunicativo do marketing,
quanto à força de venda e ações comerciais, em qualquer aspecto, qualquer sentido que o marketing possa ter, né? Eu digo qualquer sentido que ele possa ter, porque hoje, na atualidade, nós temos uma filosofia, uma opinião formada, né, um conteúdo formado sobre o marketing. Mas certamente amanhã e depois, isso vai se ampliar, isso vai se estender. E haverão novos termos, haverão novas possibilidades e novas aprendizagens a respeito do marketing, né, que é uma parte aí da administração de empresas, que é uma ciência, evidentemente. E o marketing, nesse sentido de negócio, ele é um segmento, ele é uma parte da administração de empresas, e é sobre ele que nós estamos falando. Então, não vou nem dizer provavelmente, certamente, né, ele evolui, né, ele vai se moldando, se adequando conforme as demandas da sociedade. O que nós temos hoje como demandas sociais, ou seja, a demanda das pessoas que convivem aqui na sociedade. Então, dentro dessa realidade, desse contexto, posso citar alguns elementos aqui como pressuposto marketing. Pressuposto, relembrando aquilo que a gente pensa anteriormente, a respeito daquilo que vai embasar o marketing, vai defini-lo e até mesmo norteá-lo. Lembrando que isso vai se adequando conforme o tempo, e o marketing vai evoluindo no sentido de surgirem, vir à tona novas ideias, novas possibilidades, novos conceitos e, evidentemente, novas práticas. Há dois elementos ali a primeiro momento, primeira instância. Eu coloquei o desejo e também pontuei ali, inseri demanda. Bem, desejo e demanda. Demanda, você sabe, já foi falado anteriormente, demanda é a procura, a busca por parte do cliente para com alguma empresa, em termos aí empresariais, comercialmente falando, algum fornecedor, algum prestador de serviço. Eu preciso de determinado objeto, então eu vou até aquela loja, aquele fornecedor, aquela empresa, porque ele tem aquele objeto que eu preciso, que atenderá a minha necessidade, ou que não vai atender a minha necessidade, mas vai atender a necessidade de quem convive comigo, e eu preciso adquirir aquele produto. Né? Então, essa é a demanda, a procura. Mas só que antes da demanda, eu tenho o desejo. E o desejo ele vai partir certamente da necessidade humana. Ele partirá exatamente, ou seja, ele vai nascer, ele vai surgir de uma necessidade humana. Pode ser uma necessidade em conjunto, uma necessidade global, ou uma necessidade determinada, pontual, né? No sentido de que essas necessidades, o melhor, quer dizer, é o desejo, mas não a demanda ainda, né? Porque antes da demanda, eu tenho o desejo. Elas são, essas necessidades humanas, que remetem ao desejo, ela é moldada. O que é moldada? Ela é delineada por alguns fatores, como culturas individuais. O que é a cultura individual? Vamos estender essa palavra, cultura. Eu coloquei ali de forma sintética a cultura individual, antes de falar da social. Vamos ampliar, vamos estratificar essa conjectura aqui. Cultura individual. Estou dizendo que o desejo, aquela necessidade humana. Então, se é necessidade humana, é necessidade do homem. O homem e mulher, no sentido de humanidade. Quer dizer que o homem e a mulher têm um desejo. Tá. E esse desejo, essa necessidade que ele tem, antes de demandar, antes dele procurar, é delineado, é formado, é formatado, é moldado por uma cultura individual. Então, o que é essa cultura individual em si? Vamos abrir esse leque aí. É uma filosofia de vida, é um credo religioso, uma certa camada ou caixa da sociedade, enfim, que seja, nível social, financeiro, que aquele indivíduo ele ocupa, onde ele está posicionado, o lugar, o clube que ele frequenta. Então, todos esses aspectos são fatores preponderantes para a decisão, né, de compra, posteriormente,
desse indivíduo, de forma que ele sinta o desejo ou ele tenha a necessidade de adquirir algum objeto, seja produto ou serviço. Bem, então esse indivíduo, ele por meio do seu desejo, através das suas necessidades individuais ou sociais, que seja, considerando aí não só ele de forma individual, mas o grupo que ele convive como um todo, que é formatada, que é moldada por culturas individuais, no que se concerne a sua filosofia de vida, modo, estilo de vida, credo religioso, ocupações em áreas sociais, clubes, grupos, posição socioeconômica, níveis sociais, etc. Ele então demandará, ele vai demandar, ou seja, ele vai procurar por esse objeto. Esse objeto será o produto, a marca, o serviço, a empresa, o político, o entretenimento, o lugar, o lazer, o esporte. Ele vai procurar por isso, conforme a gente citou aqui. Ele vai procurar os bens, ele vai procurar os serviços, ele vai procurar cultura e lazer, ele vai procurar um lugar para ele viajar, para fazer um turismo, ele vai procurar investimentos financeiros, ele vai procurar mais o quê? Ele vai procurar marcas de empresas que ele entende que são confiáveis, ele tem uma credibilidade junto ao mercado. Ele vai procurar, vai demandar por pessoas, serviços de profissionais liberais. Ele vai assimilar informações de cunho ideológico, de mudança comportamental, e vai aderir àquele comportamento. Por exemplo, se ele adere aqui a uma mudança comportamental, decide se tornar vegano, vegetariano, por exemplo, então ele vai estar fazendo parte de um segmento, de um nicho de mercado, onde o vai levar a consumir novos produtos. Você percebe que a comunicação, por mais que talvez a priori, nesse sentido aqui ideológico, receita ou lucro, faturamento de uma empresa, ele vai movimentar o mercado empresarial de tal modo que uma simples mudança aqui no comportamento, no estilo de vida, vai incluir aquele sujeito, aquele indivíduo, aquele cliente, aquele consumidor, num nicho de mercado, onde ele vai demandar por produtos específicos. Então ele vai procurar, não adianta. Ele vai procurar, ele vai buscar por esse objeto. Esse objeto de troca, que pode ser produto, serviço ou qualquer outra coisa. Lugar, empresa, marca. Ok. Entretanto, essa procura, essa demanda por esse indivíduo, por esse cliente, está diretamente atrelado ao seu poder de compra, ao seu poder econômico, isto é, ao seu potencial financeiro de compra. Porque os desejos desse indivíduo, de todos nós na realidade, são infinitos, não acaba mais, são extensos. Entretanto, os nossos recursos são limitados. Então, esses recursos aqui que são limitados é o que vai reger, é o que vai ditar se esse indivíduo, se esse potencial comprador adquirirá o teu produto, o teu serviço ou não. Talvez ele tenha um desejo, ele tenha uma necessidade ali oculta ou emergente em comprar o teu produto, adquirir o teu serviço, que seja. Mas se o recurso dele for limitado, então para por aí. Já parou aqui essa relação, esse pressuposto do marketing. Ele não correrá, não vai aqui para o próximo. O próximo é a troca. Não vai adiante. Mas partindo do princípio de que esse recurso está dentro dos limites do seu orçamento, daquilo que ele pode, do seu potencial de compra, vamos partir para o próximo passo. Obedecendo esse fluxo aí de ações, dentro dos pressupostos centrais do marketing, a troca, que é justamente a relação comercial. Envolve o produto, o objeto, coloquei produto ali, mas é o objeto. O objeto pode ser o produto, o serviço, a empresa, o político, o lugar, enfim, o entretenimento, entre outros itens que já foram citados. Vai ser a relação comercial, o envolvimento entre esse objeto, que eu coloquei produto, e o comprador.
no que remete, ou seja, no que catalisa a satisfação desse comprador em ter esse objeto, em ter adquirido esse produto. Será que esse objeto, será que aquele entretenimento, aquele lazer, aquela cultura, aquele serviço intelectual, ou aquele produto em si, tangível ou intangível, ele atende àquilo que ele expectava, aquilo que de fato ele precisava na sua necessidade, né? Aquilo que a gente abordou aqui no início, no seu desejo, que ele tem uma necessidade humana. Ele tem uma necessidade humana que é formatada por culturas individuais e sociais. Ele demandou, ele procurou, de acordo com o seu potencial de compra, ele tem os recursos que está dentro dos limites do seu poderio econômico. Então ele parte para a relação comercial, que é a efetivação da troca. Será que gerou uma satisfação de fato nesse consumidor, nesse cliente? Né? Vale ressaltar e relembrar disso, sempre falarei disso, porque essa questão, essa pergunta, ela é chave. O cliente está satisfeito, atende à necessidade? Essa pergunta é chave para que esse comprador, esse cliente, esse indivíduo permaneça comprando o teu produto, permaneça adquirindo o teu serviço, ou seja, abrace a tua marca, vista a tua camisa, né? Porque a partir do momento que não atende a sua necessidade, seja ela latente ou aparente, ele muito provavelmente, né, vai demandar por outra marca, por outra empresa. Ok, então dentro do pressupostos centrais do marketing, após a troca, né, eu tenho o conceito que titulo, que entendo como transação. O que é a transação? Transação ela pode ser entendida como a unidade de medida do marketing. O que é isso? Unidade de medida do marketing. É o elemento, né? É o fator, é o componente em que você mensura. É o elemento métrico daquilo que se configura como o marketing na sua totalidade. Né? Desde o desejo, né, que é a necessidade humana, passando pela busca, que é a demanda, enfim, a troca, que envolve o comprador e a relação comercial, né, e o objeto. A transação agora envolve não só o produto em si, não só o comprador e o objeto de compra, que é o produto, o serviço, entre outros itens, mas envolve esse comprador, claro, também o objeto de troca, mas o fornecedor, o prestador, quem expõe, quem vende, quem fornece determinado objeto para esse indivíduo, para esse comprador, para esse cliente. Ok. E essa transação, ela sim pode ser monetária ou pode não ser financeira, ser por meio de escambo, né? Existe transação financeira, troca de dinheiro, pode ser, né, nessa prática também, né? Trocar um objeto pelo outro, enfim, fazer uma permuta, por assim dizer. E até mesmo ideológico. Quando ele é ideológico, não existe nem permuta aqui de bens, de objetos, de produtos ou serviços, etc. Porque a permuta ela pode ser de serviço, né? Você adquire um serviço, troca pelo outro, ou adquire um produto, troca um serviço e vice-versa, né? E ao invés de você fazer essa transação aqui financeira, monetária, você paga pelo serviço, ou você paga pelo produto, ou você vende aquele serviço ou aquele produto, mas pode ser até mesmo ideológico, onde não há nem permuta de bens e serviços e tampouco de dinheiro, né, em termos monetários. Esse ideológico, evidentemente, ele transcende aquilo que a gente pode colocar como entendimento de lucratividade, de geração de receita, porque muitas vezes ele não, a priori, não geraria esse efeito, né, de lucratividade, receita e tudo mais, mas posterior ele pode gerar, que ele vai funcionar semelhante a essa filosofia, que é essa prática, essa ideia, né, de marketing social, em que se promovem, se efetivam ações que vão produzir, vão provocar
a positividade da marca, da empresa, em que aquele cliente, em determinado momento, ele vai enxergar, ele vai visualizar. Isso pode conduzi-lo até a tua marca, a adquirir o teu produto, a adquirir o teu serviço. Bem, partindo do desejo, que é a necessidade humana, a esse indivíduo, de acordo com o seu potencial de compra, ele demanda, ele procura pelo objeto, o produto, o serviço, ou qualquer outro dos itens. Ele então realiza troca no tocante à relação entre ele e o objeto. Posteriormente se configura em transação financeira aqui, ou permuta, ou até mesmo ideológica. Isso catalisa no que chamamos de mercado. Não só o conceito de mercado, mas também a prática do mercado. O que é isso? O que é o conceito, né, a definição de mercado, né, dentro dessa lógica, e a prática também. Né? Bem, quando você, de fato, efetivamente, gera volumes de transações e trocas, que são as relações comerciais, você estabelece ali, você constitui uma fatia nesse mercado. O que é o mercado? A gente pode nomenclar tudo aqui. O mercado é a região, é o conjunto de pessoas, é o agregado de consumidores, de pessoas, de clientes, sejam elas físicas ou pessoas jurídicas, que adquirem o teu produto, adquirem o teu serviço. Opa, então está aqui, ó. Essa prática de transações e tal conduz ao surgimento e à permanência, evidentemente, desse mercado, desse grupo de potenciais que são potenciais. Aqueles que, porventura, ainda não adquiriram o teu produto ou o teu serviço, não usufruem do objeto que você vende, mas são potenciais. Por que são potenciais? Porque, a princípio, eles entende-se que eles têm uma necessidade, eles até demandam, ou então têm a necessidade e ainda não demandam, mas para demandar precisa de uma força ali propagandística, no sentido de apresentar aquele produto, de fazer o marketing adequado e efetivo àquele público, que tem uma necessidade, tem um desejo, mas ainda não está demandando. Né? Para que então faça a troca e tal, transação, relação comercial. Então ele é um potencial. Ele é um consumidor, é um cliente potencial. Então é o grupo desses potenciais que estão emergentes aí, que estão na intenção de compra, por assim dizer, e os reais compradores, que são aqueles que definitivamente sustentam o teu negócio, compram o teu produto, adquirem o teu objeto, né? E formam ali a fatia, que a gente chama também de fatia de mercado, que sustenta o teu negócio. Então esse mercado, esse segmento, essa fatia de mercado, ela pode ser entendida em alguns aspectos. E eu tracei alguns aqui, pelo menos esse. Regional. Regional, como o nome já sugere, é uma região, seja ele um bairro, uma região administrativa dentro de uma cidade inteira, um estado, um país, enfim, uma extensão geográfica, uma localidade onde você possui ali grupos de potenciais e reais compradores, que são os reais, são os que sustentam o teu negócio. Gênero, agora, indiferente da extensão geográfica, da região que você atinge. E o gênero aqui eu poderia colocar também faixas etárias, no sentido de que há público infantil, público adolescente, jovem, adulto, público de terceira idade, que consomem determinados produtos específicos, ou seja, existem objetos, existem entretenimentos, turismo, existem, não é mesmo político, vamos dizer assim, existem lazeres, esportes, existem produtos e serviços determinados para cada tipo de público. Então, eu atendo aquela faixa etária, eu atendo aquele gênero em si, ou credo religioso, digamos que eu venda determinado objeto, produto, ou preste determinado serviço, que atende especificamente uma camada de pessoas que aderem a uma determinada religião, ou tem um determinado credo religioso, etnia, ou seja, fala sobre o público aqui de raças, etnia leva a ideia de raças, a palavra mais adequada não seria raça, etnia,
mas só para você entender, né, no sentido de que determinado produto se atende mais à necessidade de determinada etnia A, B ou C, né? Saúde, estética, entre outros. Então eu vou aqui formar o meu público, né? Eu vou agrupar os meus potenciais, que são aqueles que estão desejando, ou seja, têm necessidade, ou talvez desejam e nem demandam ainda, ou já demandam. Aí eu preciso o quê? Se não demanda, eu preciso agir mercadologicamente, agir de marketing, para que eles possam demandar, me comunicar a eles, promover, divulgar, publicitar, propagar, etc., por meio de mídia televisiva, rádio, web, entre outros, né? Que eles conheçam o produto esteja exposto ali, acessível a eles, a informações, etc. Esses são os potenciais. Aqui eles façam a troca, né, e a transação, que é o que vai configurar ali, vai, né, caracterizar, configurar, traduzir como marketing na sua totalidade. Né? Considerando aí o retorno financeiro, a aquisição de receitas e a lucratividade. E os reais compradores. Então eu tenho esses grupos aqui, ó, esses possíveis grupos aqui, existem outros, eu poderia citar, citei esses aqui, que são os seus clientes, são os clientes da empresa que você trabalha, ou da empresa que você vai trabalhar, que sustentam o negócio daquela empresa. Então percebe que o cliente, de fato, ele é a base de todo e qualquer negócio. Sem o cliente, sem negócio, sem empresa, não tenho como, né, sustentar uma estrutura organizacional sem a aquisição do cliente, sem a presença do cliente, sem o cliente gerando receita para que eu possa produzir, para que eu possa movimentar, para que eu possa distribuir, para que eu possa, de fato, né, fazer com que a empresa funcione. Bem, meus amigos, chegamos ao fim dessa segunda aula que falou sobre, né, os pressupostos do marketing, enfim, falou sobre a amplitude do marketing, falou sobre a aplicação do marketing em produtos e serviços. E eu te espero na terceira aula. Até mais.